interfere na economia, interfere no dia a dia das pessoas. É assim que o jovem brasileiro enxerga a realidade. Agora veja, isso está completamente na contramão dos intelectuais e da representação política. Pensem na última eleição, eu não esqueço da última eleição. A última eleição do presidente da República até hoje vem na minha cabeça como uma espécie de sino, um sino que badala na minha cabeça e que me traz lembranças horrendas. Eu lembro na última eleição de dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, representante da esquerda brasileira, atual presidente do país. De outro lado, existia um sujeito, candidato, chamado Geraldo Alckmin. Um sujeito que, apesar de ele não se dizer de direita, representava todos esses ideais da direita. Era um sujeito que, se ao menos se diz religioso, católico, um sujeito que citava Santo Agostinho na TV, que defendia a família, que defendia o livre mercado, exatamente o que os jovens querem emprego, querem lazer, querem ter o seu dinheiro fruto do seu esforço. Geraldo Alckmin defendia tudo isso, mas o Lula ganhou a eleição. Lula defendia outras coisas. Lula é amigo de Hugo Chávez, é amigo de Fidel Castro. Lula defende outras coisas. Lula faz reuniões chamadas reuniões do Foro de São Paulo com toda a esquerda latino-americana e que sempre teve a participação das Farc, que defende o aborto, é conivente no mínimo com liberalização das drogas, gosta de políticas de redução de danos. Veja, tudo isso aconteceu na última eleição. E eu me lembro que Geraldo Alckmin, em vez de assumir essas bandeiras que os jovens estão aqui demonstrando que são deles, o que ele dizia? Ele dizia assim, Geraldo Alckmin: não, eu sou mais esquerda, eu estou mais à esquerda do que o Lula. Ou seja, direita envergonhada. Por que isso, Geraldo Alckmin? Até hoje me dói pensar nisso. E nunca me esqueço que na época da eleição, lá estava, por exemplo, o Olavo de Carvalho, colocando no site dele um apelo ao próprio Geraldo Alckmin, que eu aderi a esse apelo, um monte de gente que eu conheço aderiu a esse apelo, mandando e-mails lá para o seu comitê eleitoral, para que o Geraldo Alckmin falasse no programa o seguinte, que existia naquela época um projeto, já na época, pró-aborto, um projeto abortista, vindo do Palácio do Planalto, vindo diretamente do Poder Executivo, um projeto para legalizar o aborto. Esse projeto estava tramitando na Câmara dos Deputados e vinha diretamente do Palácio do Planalto. O Geraldo Alckmin poderia, naquele momento, mostrar o seguinte: existe esse projeto abortista do governo e eu sou, Geraldo Alckmin, contra o aborto. Por que ele não fez ainda? Medo? Sabe que foi medo? Qual foi o problema? Eu não entendi. Até hoje eu não entendo por que naquela eleição aconteceu isso. Isso me traz uma tristeza. E a tristeza é a de constatar exatamente aquilo que naquela ocasião constatou o Olavo de Carvalho, nessa ocasião desse artigo, que inclusive o próprio Reinaldo Azevedo remete a esse assunto e já tinha remetido a outros artigos do próprio Reinaldo Azevedo de 2006 e 2005, salvo engano, que é o seguinte: a direita brasileira é envergonhada, ela tem medo de se assumir como direita. Por quê? Por que, ora bolas? Por que esse assunto sobre valores, sobre a preferência do eleitorado, não é discutido nas eleições? Porque acham que isso não é civilizado. O bom é discutir só sobre escândalos, sobre a economia. Não, a gente tem que discutir a pauta, tem que ser sobre valores. Ora, nos Estados Unidos, na Europa, se discute isso. Nos países mais avançados em termos de democracia, se discute isso.
Por que a gente tem medo de discutir isso? Por que, direita brasileira, vocês têm medo disso? Assumam suas posições. Não fiquem se escondendo. Esse jogo de se esconder sobre a égide de uma esquerda imantada pela nobreza e pelos bons propósitos, só gera alimento maior para o ego da própria esquerda. A direita não tem que fingir que é esquerda, a direita tem que assumir que defende família, que defende propriedade, que defende a religiosidade, que defende aquilo que o jovem quer. Ora, pomba! Bem, a questão é a seguinte: nós temos aqui no Sul um exemplo de profissional que hoje está atuando na segurança e que aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem servido, digamos assim, tem servido para alimentar, ao menos um pouco, essa vontade dos jovens de se ver representado. Ele não é um político, ele é um homem público, mas que tem servido de exemplo dessas bandeiras. Trata-se do Coronel Mendes, comandante da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul. Este homem, aliás, sobre ele eu quero, no próximo programa, tratar melhor da postura dele como homem que guarda daquele bem que esse jovem quer ser bem guardado, quer que seja bem guardado, a segurança, porque a partir da segurança nós temos propriedade, família e os valores da liberdade individual protegidos. Coronel Mendes é um exemplo de pessoa que está lutando, na coragem de lutar e com uma postura honesta e firme, enfrentar esses tais movimentos sociais que defendem exatamente o oposto do que o jovem brasileiro quer. Veja, não tenha a ilusão de que porque esses movimentos sociais têm um grande número de jovens, e realmente tem, de que eles são a maioria. Não. A maioria está em casa, com medo, está acuada. Por quê? Pela ausência de segurança e por conta desses movimentos sociais incluindo. Coronel Mendes é o exemplo de pessoa que o jovem quer ver no poder. Fizeram uma pesquisa aqui no Sul, em programas de TV e de rádio, pesquisa interativa, não com a mesma cientificidade dessa da Folha de São Paulo, mas 90% de aprovação é do Coronel Mendes. O Coronel Mendes ele encarna aquilo que o jovem brasileiro viu no Capitão Nascimento no Tropa de Elite. Lembra do Capitão Nascimento? É exatamente aquilo que o Capitão Mendes viu, que o Coronel Mendes representa. O jovem brasileiro enxerga um Capitão Nascimento do Tropa de Elite, não um fascista como a esquerda quis mostrar e quis dizer que o Capitão Nascimento representava uma espécie de fascismo, não. Enxerga no Capitão Nascimento um sujeito que quer fazer a coisa certa num país de malucos, num país em que tudo parece que vai dar errado, um sujeito que tem a vontade de fazer aquilo para o qual ele foi talhado. É exatamente este tipo de homem público que os jovens estão esperando aparecer cada dia mais. Pessoas que assumem posturas, que não têm medo de enfrentar esse politicamente correto. Parabéns, comandante da Brigada Militar, Coronel Mendes. Grande trabalho.